ele pediu desculpas, na verdade, né, porque ele está em Santa Catarina, então dificilmente ele conseguiria. Até a semana nós tivemos aí a apresentação dos professores aqui do PPG, e ele também não pôde participar. Então, deixou um abraço para vocês, né, e também agradeço também, né. Um abraço para ele. Muito bem. Muito bem, então, sim, professor Rogério, fica à vontade. Ia só comentar, tu queres começar, Helenise? Queres que eu comece? Como é que é? Tanto faz para mim, eu posso começar. Tá. Né? Aí, aquilo que a Helenisa já abordar, eu tiro da minha para não ganhar tempo. Tá, mas eu acho que eu mudei um pouco a rota, vou explicar agora, né? E eu acho que complementa. Perfeito, não tem problema. Muito bem, então, boa tarde a todos, todas, né, em especial professores Rogério e Helenisa, muito obrigado mais uma vez por terem aceito aí o nosso convite para um painel temático conosco aqui pelo Mestrado de Desenvolvimento Regional da FACAT, Taquara, né, painel aí Desenvolvimento Urbano no Brasil Contemporâneo, né, então, inicialmente nós também temos como praxe aí, não é, falar um pouco, né, o breve currículo de cada um dos palestrantes, né, então, o professor Dr. Rogério Leandro Lima da Silveira, geógrafo graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Geografia Humana pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutorado em Geografia e Planejamento Regional pela Universidade Nova de Lisboa, não é? Pesquisador do CNPq2, pesquisador visitante do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, professor titulado e pesquisador do Departamento de História e Geografia e pesquisador e orientador, leias também coordenador, não é, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unisc. Não é? E a professora Helenisa Ávila Campos é graduada em Arquitetura, Universidade Federal de Pernambuco, né, mestrado em Desenvolvimento Urbano, também pela mesma instituição, doutorado em Geografia pela Federal do Rio de Janeiro, e atualmente é docente da URGS, no Departamento de Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Membro pesquisador do Observatório das Metrópoles, Núcleo Porto Alegre, quanto representante do Propur, e integra o grupo de pesquisa Organização do Espaço Urbano e Regional desde 2000 e atua em pesquisas nas áreas temáticas de desenvolvimento regional, territorialidades urbanas, redes urbanas, espaços regionais e metropolitanos e planos diretores. Então, mais uma vez, não é, professores, muito obrigado aí pelo aceite do convite e, então, virtualmente, o espaço e a casa aqui são seus. Então, fique à vontade aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu não sei, Marcos, se você prefere que o Rogério comece. Fiquem à vontade. Tá, não sei, Rogério. Pode ser, eu posso começar? Tá bom, tá. E aí vocês controlem o tempo, tá? Porque para mim poder ficar aí nos 30 minutos, e aí qualquer coisa eu vou suprimindo slides, tá bom? Tá. Então tá bom, eu vou projetar aqui. Vocês estão enxergando? Sim, Rogério. Sim? Então tá. Acho que assim fica melhor, né? Bom, então eu queria agradecer ao convite do professor Marcos Gribler, dos colegas do PPGDR da FACAT. Queria cumprimentar toda a equipe, os alunos, demais professores, por essa importante iniciativa, né? Eu tenho acompanhado o ciclo de conferências, de seminários que vocês têm organizado, e tem sido muito importante no campo do regional, né? A gente poder oferecer esses espaços, e vocês estão de parabéns aí, o programa de vocês. Bom,
Quando o Marcos fez o convite para a gente discutir a questão do desenvolvimento urbano, né, no Brasil contemporâneo, eu pensei, então, em propor o seguinte percurso, tá? Uma breve introdução sobre essa conjuntura, né, que vivemos a nível internacional já há bastante tempo, né, do neoliberalismo, seus efeitos no desenvolvimento urbano, falar um pouco também de como penso o desenvolvimento urbano que deve se buscar, perseguir, né, a questão da urbanização mundial e a importância das cidades médias, né, a urbanização, né, e as cidades médias no Brasil, a importância que elas possuem, né, e fecho falando um pouco da política nacional de desenvolvimento urbano, né, um pouco das suas características e os avanços e limites e principalmente retrocessos que a gente vem tendo na implementação dessa política nos anos mais recentes, né? Tá? Bom, uma primeira consideração, então, em relação a essa conjuntura macroestrutural, né, nomeada aí por esse período neoliberal, de alguma maneira, os efeitos, né, do neoliberalismo nos processos de desenvolvimento urbano se apresentam de modo bastante intenso, né, e bastante possíveis de serem verificados pela paisagem, pelas transformações das paisagens urbanas das cidades a nível global. Não é diferente no caso do Brasil, né? Então, esse contexto geoeconômico de grande incerteza, né, que a gente tem vivido, sobretudo aí a partir dos anos 2000, 2008, com a grande crise que se teve, né, um avanço de movimentos especulativos, sobretudo do capital financeiro, circulando pelo espaço mundial, buscando estratégias de reprodução, né, na linha do que o professor David Harvey tão bem aborda, né, combinado aí com um conjunto de estratégias globais de relocalização das empresas, das corporações, né, que também estabelece uma espécie de guerra de lugares por atração desses grandes empreendimentos, né, uma intensificação, portanto, da concorrência pelas melhores localizações, né, para fim de reprodução desse capital, não só financeiro, mas também o capital transnacional. Ao mesmo tempo, no âmbito da escala das cidades dos vários países, a gente tem visto uma inscrição muito forte, né, desses processos neoliberais nas políticas urbanas. Então, através de processos, por exemplo, de desregulação de políticas que foram constituídas, né, inclusive com a participação da sociedade civil em período passado, né, e que agora passam a ser desreguladas, né, a privatização do próprio espaço das cidades, né, dos espaços públicos, né, vendas de terrenos e áreas públicas, né, para fins de projetos privados, né, uma maior liberalização, portanto, né, nas ações de uso e de ocupação do solo. Então, o espaço urbano passa a se tornar, né, também experimental dessas estratégias de crescimento econômico, orientado sobretudo para o mercado e para as práticas de consumo, né, das elites, né. As cidades, de uma certa maneira, a gente pode dizer, nesse contexto, acabam sendo, então, apropriadas, né, pelos mercados financeiro e imobiliário, né, sobretudo através de grandes projetos, de grandes empreendimentos urbanísticos, né. Então, as nossas capitais, sobretudo, mas também já cidades médias sendo palco, né, desses grandes empreendimentos que combinam capital hoteleiro, financeiro, imobiliário, grandes condomínios fechados, né. Uma outra característica, né, os processos de gestão e de planejamento dessas cidades passam cada vez mais serem decididos na escala local, né, com uma articulação aí sobretudo de principais domínios daquilo que o François Acher vai chamar de uma negociação público-privada, né, que tem como discurso o declínio do urbanístico dessas cidades, né,
revitalização econômica, atração de novos investimentos, né, sobretudo baseados no campo aí do conhecimento, da tecnologia, concreta para ser onde todos vivemos, para uma melhor qualidade de vida, por exemplo, uma urbanização mais sustentável, né. O processo também traz junto um conjunto de mudanças na forma, no crescimento das cidades que se verticalizam demais, cidades densamente ocupadas, cidades dispersas, fragmentadas, né? E isso não deixa mais de ser, digamos assim, prerrogativa das grandes metrópoles, né? Mas também presente já nas áreas metropolitanas, pensando num sentido mais amplo, e em algumas cidades médias esse processo começa também a se reproduzir, né? Uma certa concentração, sobretudo nas grandes cidades, né, da estrutura produtiva, aí não mais só industrial, mas dos serviços modernos, aí, né, sobretudo comandados pelo capital financeiro, da propriedade privada da terra, concentração do poder político, né, e da própria riqueza, né, da concentração de capitais, né. Portanto, temos agora, né, cidades cada vez mais fragmentadas, mais dispersas, mais segregadas espacialmente falando, né, através, por exemplo, dos enclaves fortificados, né, e um tempo de cidades, sobretudo para competição, né, em função daquilo que Raquel Ronick apropriadamente denomina, né, e estuda no seu livro, né, Guerra de Lugares, né, e não cidades para se viver, né? Cidades que de fato sejam boas para se viver, né? Que a circulação peatonal prevaleça sobre aos automóveis, enfim, né? Cidades em que o local de trabalho seja mais próximo do local de residência, né? Cidades que a gente possa percorrer a pé, né? Cada vez mais distante isso, né? Bom, pensamos que o desenvolvimento urbano a perseguir, né? Claro que a dimensão econômica ela é fundamental, né? A economia urbana precisa estar ancorada nas características territoriais, né? Nas particularidades de cada cidade, valorizar a capacidade instalada, né? A cultura, o capital social, né? Desses territórios, né? Mas, certamente, apenas a dimensão econômica não dá conta de se pensar um desenvolvimento urbano mais sustentável, né? Então, é preciso também pensar, na linha do que Marcelo Lopes de Souza nos traz, né? Um desenvolvimento urbano socioespacial, né? Ou seja, pensar a possibilidade de mudanças nas relações sociais, na própria lógica de organização do espaço na cidade, né? Procurando, então, aí se promover e se ampliar, né? A inclusão, a justiça social, a qualidade de vida, a sustentabilidade ambiental e também a coesão territorial. Bom, aí nesse sentido tem algumas experiências, algumas ações a nível global importantes. Eu tenho acompanhado e vi que vocês aí na FACAT têm procurado sempre destacar nas suas conferências algumas desses objetivos globais da Agenda 2030, né? Então, hoje, o painel de hoje, justamente, ele trata do objetivo 11, né, cidades e comunidades sustentáveis, né, que tem como principal foco tornar as cidades e os assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, né. E aí eu penso o seguinte, né, nessa discussão de um desenvolvimento urbano a perseguir numa escala global, né, ou mesmo dos nossos países, das nossas regiões, né, me parece que é preciso valorizar e olhar com mais atenção para as cidades médias, né. A urbanização mundial, contrariamente ao que a gente poderia pensar, né, ela não se concentra nas grandes metrópoles, né. 60% da população urbana no mundo hoje vive em cidades médias, cidades de 50 a 1 milhão de habitantes, né. Então, a gente precisa observar, né, a importância e a grande representatividade que essas cidades hoje possuem a nível internacional, né. Então, aqui o mapa que a gente está trazendo aí, né, esse mapa é da União de Cidades e Governos Locais, né,
ele vai mostrar muito claramente isso, né? 503 metrópoles, de um lado, né, respondem aí por cerca de mais ou menos 30% da população urbana mundial, enquanto que 9 mil, né, cidades intermédias ou cidades médias vai responder por 60% dessa população urbana mundial. E nesse sentido, as cidades médias, elas também representam, né, uma importância grande, não apenas em estratégias de desenvolvimento urbano, mas também pensando no desenvolvimento regional, no nosso caso, né, no caso dos nossos programas. Primeiro porque elas vão, como diz a professora Carmen Belê aí, né, estarem na encruzilhada aí dos sistemas de fluxos globais, né, acabam sendo verdadeiras rótulas territoriais daquilo que ela chama aí de local, dessa relação global-local, né. Elas também podem atuar como amortecedores da imigração rural, aliviam aí a pressão sobre as áreas metropolitanas também, né, acabam ajudando a reduzir a própria desigualdade entre os territórios no interior dos países, né, também contribuem para a integração, para uma maior coesão territorial das regiões, né, por conta das várias funções de intermediação que elas têm, né, de vários fluxos de pessoas, capitais, informações, né, recursos, conhecimento, né, entre a sua região e as metrópoles, né. E o menor tamanho e proximidade que essas cidades médias propiciam, né, elas também poderiam, digamos assim, ser aproveitadas aí, né, para se desenvolver novos modos de gestão, de governança, de governabilidade política, possibilitando criar-se aí sistemas mais participativos, mais transparentes, né, em relação às políticas públicas, né, pela maior proximidade que elas oferecem aí aos cidadãos, né, e às suas demandas, né. Bom, dito isso, a urbanização brasileira, imagino que isso não é novidade para vocês, né, mas é importante a gente chamar a atenção, né, que em poucas décadas os brasileiros mudaram seu endereço, né, de uma população predominante rural, aí até meados dos anos 60, e que tem uma inflexão grande quando a população gradativa, na verdade, progressivamente se torna a sua maior parte urbana, né, hoje já passaram de 210 milhões de habitantes vivendo em áreas urbanas, né, isso fica muito presente quando a gente observa o mapa do Brasil, né, então, aqui à esquerda em 40 e à direita em 2010, né, então a distribuição espacial do fenômeno urbano, das cidades, nas suas várias tipologias, não apenas pequenas cidades, mas grandes cidades, né, e a gente começa a observar, então, a importância dessas cidades médias no processo de interiorização da urbanização, né, um processo de permitir um maior equilíbrio do próprio desenvolvimento, né, no território, na medida em que as cidades médias são portadoras dessa capacidade de intermediação de fluxos, né, de desconcentração da população urbana das grandes áreas metropolitanas, que historicamente sempre estiveram presentes, né? Então, merece destaque isso, né? E aqui trouxe um mapa do Rio Grande do Sul, da rede urbana gaúcha, né, para mostrar também a importância que essas cidades médias possuem, né. Então, aqui em vermelho são os fluxos de atração da metrópole, da região metropolitana de Porto Alegre, né, e em amarelo aqui as várias cidades médias, como Pelotas, Lajeado, aqui menorzinho Santa Cruz, Santa Maria, né, as cidades do Noroeste Colonial, Passo Fundo, Erechim, Caxias, né, o Estado tem uma malha, né, uma rede de cidades intermédias muito bem constituída, muito bem distribuída no território, né, que permite também, então, pensar outros processos de desenvolvimento urbano, né, assentados, sobretudo, nestas cidades, né. Bom, deixa eu ir adiante aqui. Do ponto de vista da representação quantitativa dessas cidades, a gente também vê aí, né, um crescimento importante, assim, né,
Aqui são cidades intermédias na faixa de 100 a 500 mil, que é como o IBGE as identifica, né? Veja que em 70 eram 10% praticamente da população urbana vivendo em cidades deste porte, que não eram metropolitanas, né? Esse número acresce para quase 17%, agora em 2010, certamente aumentou agora em 2020, vamos ver o censo que diz, né? E aqui é o mesmo tipo de cidades médias também, só que localizados dentro das manchas metropolitanas, das áreas metropolitanas. A gente também teve, portanto, um aumento, né, da representação da população que nela vive em relação à metrópole propriamente. Então, é uma outra característica desse período. Aqui, dados mais relativos aqui à taxa de crescimento anual, nesse período de 2000 a 2012, então, reitera um pouco o que a gente está falando, né? São essas cidades de 100 a 200 que crescem anualmente, uma taxa de 1,78%, e a de 200 a 500 mil, que vai crescer a mais de 2 pontos, né? Tanto num índice de crescimento, uma taxa de crescimento muito acelerada, né? Mais intensa, e as cidades milionárias, as cidades acima de 1 milhão de habitantes, que continuam crescendo, né, positivamente, né, mas num ritmo menor. Né. Bom, aqui então eu quero fazer acrescer um outro ponto dessa discussão do desenvolvimento urbano, né. Até agora então a gente está falando mais de uma questão mais formal, né, de tipologia urbana, da importância das cidades médias nos processos de desenvolvimento urbano no Brasil, né. Aqui vou destacar, então, a política de desenvolvimento urbano no Brasil, em linhas gerais, muito rapidamente, né, para falar um pouco das tendências atuais, né, e dos reflexos das alterações que tivemos mais recentemente nessa política, né, e que, de fato, tem afetado muito, né, as ações e as políticas de desenvolvimento urbano no Brasil. Então, queria destacar alguns eventos importantes nessa linha do tempo, né. Acho que o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, a Constituição de 88, com a redemocratização do país e a passagem para os municípios de muitas das atribuições que antes estavam centralizadas, seja na União, seja nos estados, né? Há uma municipalização de muitas ações, e aí uma questão importante, que é nem sempre acompanhada do repasse de recursos, né? Mas, ao mesmo tempo, um dado importante é a descentralização dessas políticas mais próximas da população. Outro evento a destacar é a criação do Estatuto da Cidade, né, com uma nova norma, né, de promoção e de gestão do desenvolvimento urbano, né, que foi muito importante para o país, trouxe um conjunto de instrumentos que possibilitou efetivar aquilo que estava lá na Constituição de 88, né, a função social da propriedade, a função social da cidade, né, uma caixa de ferramentas institucionais que o Estatuto oportuniza, né, para as cidades, para os municípios, implementar cidades mais sustentáveis, cidades mais democráticas, cidades com melhor local para viver. Nesse sentido, um outro destaque importante foi a criação do Ministério das Cidades, que conseguiu, portanto, reunir, né, uma equipe muito boa de técnicos, alguns dos quais, inclusive, colegas nossos, né, Hermínia Maricato, Raquel Ronick e outros tantos intelectuais, né, que puderam aí, liderados pelo então prefeito de Porto Alegre e ministro na época, Olívio Dutra, né, implementar um conjunto de políticas públicas muito importantes, né, e principalmente, né, criar, né, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que congregou, né, muitas políticas, digamos, setoriais no campo do desenvolvimento urbano, que foram fundamentais, né, para a gente melhorar a qualidade de vida, a organização das cidades, a questão da mobilidade, né, e assim por diante. Então, queria destacar esses eventos. Com eles, né, a partir do Ministério e a partir do Estatuto, a gente teve, desde a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, para dar conta da regularização fundiária, áreas ocupadas, áreas degradadas, invadidas, a questão do saneamento básico passou a ter um papel importante também nessa estruturação, né,
fora as questões relativas à habitação social, né, que nos anos mais recentes a gente também assistiu aí um conjunto de recursos importantes. Bom, eu vou apressar aqui, né? Então, essa Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, ela tem um conjunto de propostas estruturantes, né? Mencionei, além do Estatuto, o Sistema Nacional de Habitação, a questão da mobilidade e saneamento, também a questão de capacitar e informar as cidades, né? Com cursos para lideranças comunitárias, enfim, né? Se apropriar do que significa plano diretor e os próprios instrumentos. Uma série de princípios que propunham, né, o direito à cidade, a moradia digna, assim. A política também estabeleceu uma estrutura de governança institucional extremamente importante, criando um conselho das cidades, onde a sociedade civil, universidades, organismos públicos participavam, além dos ministérios, né, e uma dimensão em que a participação popular, desde a base, desde as cidades, né, se efetivava, que eram as conferências das cidades, para discutir as prioridades da política nacional. Bom, a Política Nacional, então, criada em 2003, teve a sua primeira conferência, né, depois mais 7 que foram se sucedendo ao longo dos anos. Política essa financiada pelo Fundo de Garantia, pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, pelo Orçamento Geral da União, pela FUNASA, na área da habitação, né, e também recursos do FGTS para habitação. Tá? Alguns instrumentos importantes que o Estatuto ofereceu, aquilo que eu chamei de caixa de ferramentas, né, para a promoção do direito à cidade, então, instrumentos urbanísticos, que vão desde do IPTU progressivo para coibir especulação fundiária, né, a questão da transferência do direito de construir, das operações urbanas consorciadas, né, um outro conjunto de instrumentos importantes, que são o de regularização fundiária, né, o reconhecimento e a viabilização do uso capião especial para tanto coletivo como individual, né, para aquelas pessoas e populações que podem comprovar, né, a moradia há mais de 5 anos em áreas que não são reclamadas judicialmente, e também instrumentos de democratização da gestão, como conselhos, sistema de gestão democrática da cidade, estudo de impacto de vizinhança e assim por diante. Bom, a despeito desse ferramental, os dados mostram que ainda é muito recente e ainda é muito incipiente, né, vamos dizer assim, no conjunto dos municípios brasileiros, a institucionalização nos seus planos diretores destes instrumentos. A maioria dos municípios vai possuir a legislação que define perímetros urbanos, códigos de obra, leis de parcelamento do solo, né, zoneamento, mas um número muito pequeno vai conseguir avançar em relação ao IPTU progressivo, a questão em relação à posse, né, a legitimação de posse, a questão do uso capião especial, né, enfim, a questão do estudo prévio de impacto ambiental, né, estudo de impacto de vizinhança, ainda é muito recente, né, e nesse gráfico colorido à esquerda, vocês vão ver isso, então, de 2015 a 2018, né, nós temos em municípios com mais de 20 mil habitantes, mais de 90, em torno de 90% dos municípios brasileiros possuem plano de habitantes, né? Apenas 33% possuem plano diretor, né? Mais de 55% não possuem, né? Embora a gente tenha um grande número de planos diretores nesses municípios maiores, inclusive as cidades médias, né, a maioria deles se limita tão somente, né, a essas questões mais formais de zoneamento e parcelamento e não incorporaram, né, os instrumentos que vão permitir, de fato, né, reformas urbanas que propiciam um efetivo direito à cidade, uma cidade mais democrática, uma cidade boa para se viver, né. Bom,
Aí eu vou para a parte final, então, né, falando um pouco dos avanços, dos limites e retrocessos na implementação dessa política, que é, para mim, a grande política dos últimos 10 anos, né, para pensar o desenvolvimento urbano. Né. Então, a primeira coisa que precisamos pontuar, né, é a mudança, né, no comando e na linha de gestão do Ministério, com a saída do Olívio Dutra em 2005. A partir dali, o Ministério foi loteado, né, por aquele acordo que o governo Lula fez no sentido de viabilizar governabilidade no Congresso, né, o PP assumiu esse ministério, e a partir daí as grandes linhas, grandes ações foram sendo pouco a pouco desidratadas, tá? O que acabou trazendo prejuízos para a implementação dos programas iniciais, né? A outra variável importante que também acabou sendo prejudicial à implementação da política, né, é a estrutura e a dinâmica da cooperação federativa brasileira, né, com muitas disputas partidárias, o não alinhamento de governos municipais, estaduais e com a União, né, a inexistência de uma política de Estado de desenvolvimento urbano, né, acaba sendo uma política de governo, e aí a cada 4 anos se altera, né, a não articulação dessa política na escala dos municípios e dos estados, né. Então, isso é um dado a considerar. A outra é que, como uso e ocupação do solo, que são elementos centrais, né, do desenvolvimento urbano, são competência dos municípios, é justamente na escala dos municípios que esses conflitos, sobretudo pela valorização fundiária e imobiliária, e os processos de segregação espacial, né, que vão totalmente contra os princípios da PNDU, né, da política, né, eles acabam tendo como teatro de operação justamente o espaço da cidade. Então, a correlação de forças, os arranjos, né, as alianças entre o capital imobiliário, financeiro, fundiário e os governos municipais foram grandes freios, significaram grandes freios à implementação desses instrumentos do Estatuto pelo Legislativo ou pelo Executivo Municipal. Outra coisa importante de destacar, né, foi a desconexão total do Minha Casa Minha Vida, que foi um espetacular programa de política pública de habitação, com a agenda da reforma urbana, quer dizer, não se levou em conta, né, os planos diretores, não se levou em conta, né, os princípios da reforma urbana de combate à especulação imobiliária, né, de procurar viabilizar que as moradias fossem construídas em vazios urbanos, em áreas localizadas já com infraestrutura, centrais, próximas aos locais de trabalho, né, e isso acabou trazendo grande prejuízo aí, né, para os usuários do Minha Casa Minha Vida. Bom, fora isso, as dificuldades na implementação dessa PNDU também se deveram à frouxidão pelo qual, né, teve presente a articulação entre os entes federativos que mencionei, o recorrente adiamento dos prazos de implementação dos planos, né. Para vocês terem uma noção, o Estatuto foi criado em 2001, se definiu que em 2006 era o prazo para que todos os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes tivessem seus planos. Isso foi protelado para 2007, para 2009, né? O plano de saneamento foi protelado inúmeras vezes, o plano de mobilidade social, idem, né? Então, isso foi tudo afetando aí a implementação da política. A outra questão a destacar, né, a partir do governo Temer, a gente então tem uma redução significativa nos recursos para o financiamento dessa política, né, reduz muito o percentual, né, há também uma substituição na essência dessa política, de uma política de direitos, que era como ela foi concebida, né, para uma política da cidade-mercado, né, uma política de promoção dos mega-eventos, mega-projetos urbanos, dos projetos de renovação e gentrificação urbana, né, sobretudo nas áreas centrais. Há também um avanço daquilo que o Harvey vai chamar, né, o David Harvey, do empresariamento urbano, né, as grandes alianças de empresas, de corporação, bancos, seguradoras, através dos programas de parcerias de investimento, né,
para fins de reprodução do capital imobiliário, vão ser as grandes condutoras da política urbana, né, e não as demandas sociais, né. A tal da lei de regularização da grilagem de terras públicas, tanto para a área rural como para a área urbana, né, que foi promulgada pelo Temer lá em julho de 2017, né, e que possibilitou, no caso da cidade, né, a redução da regularização fundiária, né, a simples titulação dos imóveis, das propriedades, sem a necessidade de infraestrutura, né, que antes estava ausente, né? Então isso aumentou, acirrou a disputa pela terra na cidade, né? Alguns projetos de uso capião coletivo, por exemplo, passaram a ser questionados na justiça e estimulados pelo próprio capital imobiliário como forma de poder se apropriar, né, dessas áreas de interesse nas cidades, né? O aumento da violência estatal na periferia, né, da pobre das nossas cidades, a criminalização dos movimentos sociais, a gente tem visto essa onda crescente já aí a partir de 2015, que se intensifica agora, né, e ao mesmo tempo uma ampliação das ocupações urbanas, a reação, né, dos movimentos sociais a essa crise urbana, né. Porto Alegre, isso é muito forte, né, então, isso aqui é dado de 2018, né, e na época 600 ocupações, mais de 600 ocupações, onde moravam 240 mil pessoas, o que corresponde a 16,2% da população gaúcha, né. Aqui um pouco do quadro do recurso que a gente estava falando, né, então aqui são os anos, né, de 12 a 19, isso aqui são recursos do governo federal para urbanismo, né, para as ações de planejamento urbano e infraestrutura e habitação, né, no Ministério das Cidades. Então a gente vê uma onda decrescente, uma curva aí, né, digamos assim, que cai aceleradamente até 18, né, e que depois com o atual governo cai mais ainda aqui, né. A habitação idem, né, então queda livre, os recursos do Minha Casa Minha Vida, da infraestrutura urbana, né, saneamento urbano, né. E aqui vou pular. Outros retrocessos importantes que a gente teve foi a extinção, em 17, do Conselho Nacional das Cidades, que era um órgão deliberativo da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né. Ao mesmo tempo, não apenas se extinguiu o Conselho, transferindo as suas competências para o Ministério, né, mas se modificou a composição, né, virou um conselho chapa branca, basicamente constituído por ministros, órgãos do governo, a representação social foi muito reduzida. Aí, depois, ainda no final de 17, a gente teve, né, a pá de cal, digamos assim, na dinâmica democrática, na estrutura democrática dessa política, que eram as conferências municipais, a Conferência Nacional das Cidades. A gente nunca mais teve essas conferências no Brasil, né, a partir daí, né. Tanto a política urbana de desenvolvimento, né, a política nacional de desenvolvimento urbano, que era uma política descentralizada, mais horizontal, em que nas nossas cidades nós elegíamos delegados para decidir prioridades, depois tinha a instância estadual da conferência, até chegar na instância federal em Brasília, né, para que a política renovasse as suas demandas, atualizasse as suas diretrizes e programas, né. Isso não mais acontece, então agora vivemos um tempo de absoluta centralização das políticas públicas no país, não é diferente com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, meus caros, nesses tempos difíceis, né, pensando a questão do desenvolvimento urbano, eu penso que é preciso resistir, avançar, sim, né, a universidade tem um papel importantíssimo nisso. Penso que os movimentos sociais urbanos são fundamentais nessas lutas, né, que se desenvolvem, que estão presentes nas nossas cidades, né, lutas amplas, né, não apenas pela moradia, mas pelo emprego, pelo transporte, né, pelo lazer, cultura, educação, né. É preciso, então, a gente fortalecer os movimentos sociais. Desculpa que tem um barulho aqui agora. Só um pouquinho, só um pouquinho.
Isso acontece nos melhores slides. Mas é bem o slide que precisa estar aberto, né? São tempos difíceis. Sim, sim. Você está, ao mesmo tempo, fazendo o almoço, tendo o link no remoto. Desculpa, voltei. Só para terminar, então, né? Essa questão, então, da unificação, né, e da construção de pautas diferentes, pautas em relação ao direito à cidade, que articulem movimentos sociais, movimento feminista, movimento LGBT, ambientalistas, né? Os grupos que lutam pela preservação do patrimônio histórico urbano são fundamentais. É preciso, então, de alterar essa lógica dominante de pensar políticas urbanas, né, exclusivamente a partir do Estado, né, mas pensá-las, implementá-las, renová-las, sobretudo, num diálogo permanente com os movimentos sociais. E a universidade, me parece que tem um papel fundamental nesses desafios. Era isso. Desculpa, home office é isso, né? Tem o pessoal aqui na parede. Não tem problema, professor Rogério. Não tem nada. Obrigado. O que importa é a sua contribuição. Sempre é um prazer lhe ouvir aí, mesmo à distância, né? Oxalá que tudo isso aí passe logo, possamos nos reencontrar. Bom, de imediato, né? Vamos passar aí a professora doutora Helenisa Ávila Campos. Fique à vontade também. Na sequência, os colegas que estão aí prestigiando, muito obrigado também, não é? E se tiver alguma questão, por favor, deixem no chat também, depois podemos abrir para uma rodada de perguntas. Muito obrigado, professora Helenisa, fique à vontade. Ok, Marcos, muito obrigada primeiro pelo convite, né, e é sempre um prazer compartilhar algumas reflexões com vocês, e ainda por cima com o Rogério, né, com quem eu já trabalho há muitos anos, né, e, enfim, é muito bom poder fazer algumas reflexões. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Porque eu não estou vendo vocês. Tudo certo. Tá. Só para saber. Eu conversei com o Rogério, a gente combinou algumas coisas, mas lá pelas tantas eu achei que a gente teria sobreposições de conteúdos. Então eu aproveitei uma discussão de uma disciplina que a gente está desenvolvendo aqui, no Propur. Estamos no segundo semestre, né, de 2020, e essa disciplina ela trata da agenda urbana mundial, né? Como o tema era desenvolvimento urbano contemporâneo do seminário, eu pensei que seria muito interessante observar o que diz a agenda urbana, quais os desafios para esse momento, né, que a gente está vivendo. Eu acho que, de uma certa forma, eu vou convergir mais uma vez com o Rogério, mas eu acho que é uma convergência, inclusive, dentro de uma perspectiva mais global, né, como se inserem essas temáticas e essas discussões mais locais. Então, o objetivo é discutir os desafios do desenvolvimento urbano à luz da agenda urbana mundial. Eu vou apresentar uma contextualização histórica. Achei muito interessante que o Rogério também apresentou uma linha do tempo. Sínteses dos encontros Habitat 1, 2 e 3 e os desafios que a gente identifica como provocação, né? Claro que vocês podem concordar ou não concordar com o que a gente está colocando. Essa disciplina que eu desenvolvo no Propur esse semestre, é a primeira vez que a gente está fazendo. Eu tenho como convidado um colega, o arquiteto Cleandro Krause, que trabalha no IPEA e com quem a gente tem desenvolvido uma pesquisa juntos. E aí, lá pelas tantas, a gente conversando, diz, bom, vamos discutir uma temática que aponte para a questão da elaboração das políticas públicas nos países, né? Então, vamos tratar de algo, o que a gente tem, assim, de informação e de contextualização
das agendas urbanas que têm sido discutidas mundialmente. E por que elas são importantes? Primeiro, porque elas são concebidas para auxiliar decisões políticas de governantes e comunidades locais, né? São igualmente fóruns importantes que diagnosticam questões relativas ao desenvolvimento urbano e os seus dilemas e particularidades em cada parte do mundo, né? E esses temas, muitas vezes, podem ser incorporados, e o são, né? Algumas políticas, inclusive algumas estratégias que o Rogério citou agora há pouco, também foram perspectivas elaboradas já desde a época de um dos habitats que a gente vai verificar agora. E a missão do UNHABITAT é promover social e ambientalmente o desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos e a aquisição de abrigo adequado para todos. Então, aquele setor da ONU muito voltado, né, para atender a essa população que sofre desastres, etc., ampliou o seu campo de atuação em áreas de forte desigualdade urbana, né, e ambiental no mundo, né, tentando criar estratégias que pudessem orientar políticas públicas. Então, é uma visão, quais são as palavras-chave? Passa pela habitação, passa por uma discussão sobre qualidade de vida relacionada à ideia da desigualdade em um mundo de urbanização, né, que está crescendo e que está expandindo o seu potencial de produção e de consumo também. Então, eu contextualizei rapidamente aqui para a gente ver. Marcos, tu me avisa se eu chegar perto da hora aí, tá? Eu procurei fazer uma contextualização assim, histórica para a gente situar em que momento esses eventos aconteceram. Nós tivemos 3 eventos internacionais importantes promovidos pela ONU, na verdade 4, teve mais um na Croácia, em 56, né? Mas esse não chegou a produzir nenhum documento mais específico, não se chegou a chamá-lo de Habitat, era Carta ao Habitat, né? Era uma preparação para a organização desses países e desses signatários que começaram, a partir de 76, a se organizar. Então, veja, ele surge na época da Guerra Fria, na época em que há grandes discussões sobre questões ambientais, como, por exemplo, a Conferência de Estocolmo, que foi uma das mais relevantes, estruturando algumas possibilidades de trabalho, né, em conjunto, de países em conjunto, né? E no Brasil, por exemplo, a gente estava sobre o regime militar, né? Foi uma época também que se criaram as regiões metropolitanas, BNH, enfim. Tá? Já na Habitat 2, que aconteceu em Istambul em 96, a gente observa também alguns contextos, tanto pela frente como por trás, né, que a ECO 92, a Declaração do Milênio, eram esses os princípios, não é, pós-Guerra Fria, como a gente vai ver, e que trazem algumas reflexões sobre esse mundo urbano que a gente vive, né? E no Habitat 3, a gente tem, inclusive, aqui a gente complementou com algumas coisas, né? Tem alguns processos políticos que foram importantes, a criação do Ministério das Cidades, o Estatuto da Cidade, né? O início do processo, né, no Brasil, a montagem de uma política e também o fim dela, né, conforme o Rogério apresentou agora há pouco. Então, vamos começar a falar do Habitat. Então, só lembrando que dentro desse contexto, né, politicamente, a gente tinha uma crise do modelo de desenvolvimento econômico, na medida em que os investimentos e a forma como ele se produziu, ele gerou impactos ambientais, né? Esse foi o grande mote da Conferência de Estocolmo em 72, e, sobretudo, desde ali se discutia a questão do aumento da população. Não existia, na verdade, é uma visão mais malthusiana, né, desse desenvolvimento também, quer dizer,
não está só atrelado ao aumento da produção e do consumo, mas também ao aumento da população. E esse aumento da população é um problema. Mas ele é real, né? Ele é real e a gente não está aqui avaliando questões conceituais né, ou ideológicas de época. A gente está tentando contextualizar para entender o significado daquilo que as cartas do Habitat disseram em diferentes momentos, até para a gente entender o que a gente está vivendo hoje, né? Então, naquela época, a questão dos conflitos étnicos, por exemplo, nos Estados Unidos, manifestações estudantis, né? Enfim, Guerra Fria, regimes autoritários, principalmente na América Latina e no leste europeu, contra a cultura, né? E no Brasil, por exemplo, em 68, houve a instituição do AI-5. Né? Então, realmente, se a gente observa o gráfico de população mundial, a gente vai verificar que entre 1.800, que é esse indivíduo sozinho aqui, né, e 2.100, né, segundo a perspectiva da ONU, estamos em 2020, então estamos por aqui mais ou menos, né? Veja que o gráfico é crescente e há uma previsão de que esse crescimento se mantenha até 2042, depois ele faz uma pequena inflexão diminuindo, mas ainda vai demorar muito para... Obviamente, há uma questão econômica de distribuição desses recursos da natureza. Né? Aqui, nesse gráfico, vocês podem ver os diferentes continentes, né? E como se dá esse aumento populacional ao longo do tempo. Então, o Habitat 1, ele surge pautado na ideia de crescimento urbano vinculado a um desenvolvimento econômico, né, de produção em massa, né, que gerou problemas também absurdos dentro do espaço urbano, que estava consumindo muito o meio ambiente e dando pouco retorno em termos de qualidade de vida e de meio ambiente. Ora, dentro desse evento, o que se observa é que há uma, digamos assim, uma forte observação de que o Estado ele é o ator político mais adequado para atuar como regulador, né? E vejam bem que é exatamente o momento em que a gente tem um predomínio de alguns governos mais centralizadores, né? E que estão montando o seu aparato político, né? E institucional também. Né? Aqui no Brasil, a gente estava construindo o BNH. Então, observem que, de alguma forma, esses encontros internacionais acabam também interferindo em fontes de financiamento internacionais, né? E que, obviamente, se linkam, se conectam com agências dentro dos países para viabilizar o fluxo desse recurso. Né? Então, obviamente, há outros interesses dentro da realização de um evento de tal porte, né? Mas é importante a gente observar qual era o discurso. Então, o principal tema naquela época era o conflito rural-urbano. E observe, em 76 a gente estava exatamente na fase em que a população brasileira, eu estou dando como exemplo, né, mas isso estava acontecendo em diversos lugares na América Latina, a população urbana ultrapassa a população rural. Então, as discussões e as recomendações que são feitas, elas se pautam fundamentalmente nesse conflito rural-urbano, né? E também pensando que a grande estratégia é através do poder público, através dos governos nacionais. Então, é um produto daí a Declaração de Vancouver, né, em que são enfatizados alguns aspectos, como planejamento e regulação do uso da terra, proteção ao meio ambiente, atendimento às necessidades das mulheres e dos jovens. Observem que aqui as mulheres e jovens aparecem. Né? Mais adiante a gente vai ver que a dimensão de gênero vai modificar.
e no atendimento às populações afetadas por desastres naturais e sociais, que era o que normalmente já vinha se fazendo, né? O plano de ação de Vancouver, ele define 64 recomendações em escala de ação nacional, né, definindo aspectos relativos à distribuição demográfica, participação social, enfim, né, e fortalecimento institucional do mercado financeiro para viabilizar esses projetos, tá? Então, algumas diretrizes postas aqui, né, focando essa temática do governo nacional e os esforços que devem ser feitos para compatibilizar esses conflitos entre rural e urbano. Em Istambul, a gente vê que vários países vão ser influenciados, inclusive o Brasil, né, nessa virada entre os habitats, né, o que eu estou chamando entre habitats. Aqui no Brasil, a gente estava mudando também de governo, a gente saiu do governo Fernando Henrique, que teve uma série de participações importantes, de decisões importantes que influenciaram o caminho econômico e político do país, né? E, posteriormente, veio o Lula, e no governo do Lula se implementam algumas estratégias e alguns instrumentos que vão ser importantes e que foram discutidos em Istambul. Inclusive, o Brasil depois vai ser premiado, né, pelas suas iniciativas vinculadas à gestão democrática, participação, direito à moradia e ação política de moradores na produção e gestão de seu habitat. Então, é importante dizer que esse modelo brasileiro, inclusive o orçamento participativo de Porto Alegre, né, ali na virada dos anos 90 para 2000, apresentou-se como uma estratégia muito importante a ponto de ser premiado, né? Habitat 2, aí nós vamos para Istambul, né? E o que temos, né, em termos de contexto político? A gente vai ver uma mudança de discurso, inclusive dentro da própria academia. O Manuel Castells, que estava discutindo a questão urbana, ele passa a discutir agora a sociedade em rede. O David Harvey, que estava na justiça social e a cidade, dentro de uma perspectiva bem marxista, agora tenta entender um pouco a lógica dessa condição pós-moderna, né, do mundo. Então, é um mundo que termina a Guerra Fria, se dissolve esse dilema da dualidade comunismo-capitalismo, surgem redes e estruturas que vão mudar a nossa vida, haja visto o que estamos fazendo aqui hoje, né? E outras tentativas de experiências de aproximação com democracia em regimes totalitários. É importante lembrar que também houve a AIDS, né, e que acabou afetando, interferindo na forma como a questão, inclusive LGBT, vai ser reconhecida mais adiante, no último Habitat. No Brasil, destaca-se o Plano Real, a continuidade do Plano Real, né, no governo Lula, Dilma, enfim, até hoje, e a participação, a criação do Mercosul e a estruturação numa expectativa de maior interação regional que efetivamente não se cumpre, né, na sua totalidade, pelo menos. Então, a Cúpula das Cidades, como é chamado o Habitat 2, ele implementa a sua declaração, que vai se chamar Agenda Habitat, que nada mais é do que um plano de ação global, né, a ser adotado pela comunidade internacional dentro desses dilemas que vive a sociedade, de forma globalizada. Importância nesse evento é destacada para os novos atores, que são não necessariamente totalmente vinculados ao Estado, mas as ONGs, né? São outros setores, novos setores que vão participar, e as próprias associações de moradores, muitas vezes vinculadas a outras redes, conseguem também estabelecer conexões importantes. Então, vejam que, nesse tipo de evento, a gente também encontra essa troca de experiências.
o foco aqui já não é mais o conflito rural-urbano. O foco aqui é o conflito cidades versus cidades, competição, crescimento, excesso de conurbação ou um desalinhamento, não é, desses espaços, dessas manchas urbanas que crescem no mundo. E começam a surgir cidades dentro de cidades, favelas dentro de cidades, né? Então, é um outro nível de reflexão com foco diferenciado. Na Habitat, 2 projetos principais se destacam, né, a moradia adequada para todos e o desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis. Observem que a discussão sobre meio ambiente ela vai se apoiar na Agenda 21, lá da ECO 92, né, que discutia a sustentabilidade do planeta, associada à sustentabilidade das cidades, né? Então, a cidade ela tem um papel importante e relevante nesse contexto. Outros fóruns vão ser importantes, os governos locais, né? Enfim, movimentos populares, sindicatos, é outro perfil. E o principal produto é a Agenda Habitat. Em 2016, então, chegamos a Quito com uma perspectiva um pouco diferente. Observa-se que, depois, no fim, eu vou falar sobre algumas questões, por isso que eu não contextualizei agora, porque eu acho que é importante até como alinhamento do que a gente está vivendo. Então, os principais compromissos são o direito à cidade e cidade para todos, ou seja, uma gestão que seja democrática, mas democrática muito mais do que no seu sentido político, democrática, cultural, econômica e eticamente, né? Então, há uma reflexão um pouco mais ampla e mais complexa. O compromisso da governança e políticas nacionais, mercados de terra e segregação, finanças municipais e sistema fiscal local, resiliência e ecologia, serviços urbanos e tecnologia. Observem que a tecnologia entra aí como um elemento importante. E, obviamente, as políticas de habitação, que são absolutamente importantes para considerar a cidade hoje. Eu destaquei alguns pontos aqui que eu acho que podem ajudar a gente a entender e a contextualizar. Vejam, 2016 foi há 4 anos atrás, né? Então, o direito à cidade para todos. Um dos temas tratados nesse ponto, nesse compromisso, é com as migrações e com os refugiados, né? Um crescimento muito grande no mundo inteiro, né? A gente vê grandes massas que se deslocam, seja por guerra, né? Seja por catástrofes. A gente tem problemas de fome mundial que geram esses tipos de fluxos. Outra novidade que aparece são as necessidades de jovens urbanos, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Jovens urbanos relacionados principalmente à questão do acesso ao trabalho e à educação, e pessoas idosas, ou seja, preparar uma cidade, considerando que a população idosa tem aumentado significativamente no mundo inteiro, né? E uma inclusão também associada a pessoas com deficiência. A integração de gênero no desenvolvimento urbano. Vocês vejam, aqui já se considera toda a comunidade LGBT na perspectiva do gênero, né? E, inclusive, o movimento feminista é um dos movimentos que compõe esse, né? Então, a ideia de gênero ela muda e se incorpora ao conceito de desenvolvimento urbano. Melhoria da segurança urbana também é um aspecto importante. Do ponto de vista, não sei quanto tempo ainda temos, Marcos. Professora Helenisa, mais uns 5, 10 minutos, tranquilo? Tá ótimo. O segundo compromisso estabelecido é com a governança e políticas nacionais urbanas. Aprimoramento da legislação urbana, ou seja, definir melhor esses instrumentos que são utilizados em diferentes países para
impedir que essas desigualdades se ampliem. A questão metropolitana aparece aqui e a descentralização e fortalecimento de autoridades locais e da participação, né? Nesse evento, a gente já não enxerga o movimento social com tanta força, né? Mas aparecem outros atores que ganham projeção. No mercado de terras e na segregação, o compromisso está em tentar garantir planejamento e projeto urbano sustentáveis. Então, vejam bem que essas diretrizes amplas e gerais, elas apontam para aquilo que a gente acha, para aquilo que é necessário dentro da cidade, né? No entanto, a gente vai observar que essas diretrizes acabam se perdendo muitas vezes em alguns projetos de países, né? Então, o aumento da capacidade técnica para planejar e gerenciar cidades, né? Avanços e desafios da agenda de regularização urbana. Aí, lembrando que em 2017 a gente tem a nossa lei alterada, né, de regularização urbana, e a melhoria da gestão de terra. Que desafios, portanto, a gente encontra nesse Brasil atual? Então, pegando um gancho aí com o que o Rogério falou, eu acho que eu convijo com ele nesse sentido, é o contexto de alto fluxo do mercado financeiro, né, que acaba definindo as estratégias políticas e interferindo na forma como o Estado Nacional se comporta, né? Além disso, uma perspectiva neoliberal, né, de a uma perspectiva por exemplo, da propriedade privada dentro dessa lógica do mercado de terras, mas não mais a propriedade privada local, né, mas numa perspectiva mais ampla. O contínuo aumento do consumo e da produção de resíduos, né, inclusive tecnológicos, o desmonte do Estado e seus impactos legais e institucionais de gestão e governança, haja vista o caso da Metroplan, Estatuto da Metrópole, que é um cenário desfavorável. A gente tem um cenário desfavorável por quê? Porque a gente não tem uma política regional consistente, a gente não tem também uma definição do que seja aglomeração urbana de forma clara, e isso ficou a cargo dos estados. Os estados estão falidos, então, né? A desigual e crescente relação entre déficit habitacional e produção de habitação, enquanto na verdade, os dois aumentam, mas eles nunca se encontram porque os propósitos são totalmente diferentes. Na verdade, a produção habitacional está muito mais ligada à financiarização do mercado imobiliário do que propriamente ao atendimento ao déficit. Os efeitos políticos e econômicos da pandemia e a necessária retomada da dimensão social e democrática da relação com as comunidades de baixa renda, né? Então, gente, só para concluir, a ideia era aqui trazer, então, esses pontos para a gente abrir aí para alguma reflexão, né? Inclusive fazendo a relação que eu achei muito interessante com a apresentação do Rogério. Muito obrigada. Muito bem. Professora Helenisa, também sempre uma grata satisfação me ouvir, mesmo nessas condições. Acredito que ambos trouxeram para nós aqui pontos de reflexão a partir dos desafios impostos aí em termos de pensar o desenvolvimento urbano. Perdão, não sei se alguém tem alguma questão. Não sei se alguém tem alguma questão, mas eu gostaria de aproveitar enquanto isso, se alguém quiser participar na sequência, mas eu gostaria de perguntar ao professor Rogério e também a professora Helenisa, talvez principalmente
professor Rogério trouxe para nós, a questão, em especial, toda essa contextualização, não é? O espaço da cidade, realmente, não é? Essa questão das cidades médias, em especial, essa nossa mudança que nós tivemos, não é? De uma população rural para uma população urbana, não é? E todos esses processos, realmente, que têm a ver com a busca do próprio desenvolvimento, que é a qualidade de vida, né, das pessoas. E a professora Lenisa traz essa discussão sobre, desculpe, o espaço do habitat e, ao mesmo tempo, aspectos como financiarização, esse capital especulativo que nós temos muito evidente aqui, não é, em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Eu estava vendo antes aqui meu colega Daniel aí orientou a Franciele Berti em Gramado, por exemplo, tem um exemplo, na minha opinião, muito forte essa questão aí. E esse posicionamento da professora Denise também sobre esse desmonte de Estado, realmente, né, e essa entrega para esses players aí que estão aí no mercado e realmente, né, essa decomposição, talvez, ou esse desmoronamento, talvez, para usar uma questão aí mais também de obra, assim, né, desmoronamento das políticas públicas, né, porque realmente você vai analisar programas como meus alunos também estão prestigiando aí, nós discutimos aí nas aulas de políticas públicas, né, o programa Minha Casa Minha Vida realmente, né, trouxe uma ascensão social para essas pessoas, né, realmente que tiveram acesso à moradia. E aí a minha pergunta, a partir dessa explanação minha aqui, né, eles tentaram resgatar tantos temas aí que eu sempre comento nos painéis aí, para quem está assistindo ou vai assistir depois também, se está procurando algum tema para dissertação, para tese, né, dá para pensar bastante por aqui, né, tanto pelos PPGs de Porto Alegre, Santa Cruz, Ijuí, Taquara, tanto faz, né, mas, professor Rogério, né, que alternativas o senhor enxerga, por exemplo, para essa questão das cidades médias, né, que nós vimos, por exemplo, né, alguns municípios que agora está aí essa parte da eleição, né, será que estão também preocupados com o plano diretor, por exemplo? Será que tem alguma ciência sobre isso? Porque muitas vezes é um debate, não é, que nem mesmo da própria pandemia se sabe, não é, o que vão propor, não é? E para a professora Helenisa, não é, quais são os caminhos que a professora Helenisa compreende que é possível, principalmente nessa questão que nós vivemos num processo aí, realmente para se pensar o espaço urbano como um espaço democrático, não é? Ou seja, essa questão realmente dos públicos, não é? Seja os idosos, a questão da acessibilidade, seja a questão, por exemplo, da LGBTQI+, não é? Ou então toda essa questão também da mobilidade urbana, né? Às vezes, é claro que talvez assim, muitas pessoas nem se dão conta que você tem aquela questão dessa parte híbrida, por exemplo, você tem um condomínio residencial e, ao mesmo tempo, tem uma loja que está lá, por exemplo, né? Nós discutimos isso nas suas aulas, eu me recordo das aulas do professor Rogério também, né? Então, essas coisas e vão ao longo do tempo, e as pessoas, muitas vezes, elas passam desapercebidas, né? Porque, para elas, isso acontece porque tem aquele determinismo, né? Sempre foi assim, e como o Milton Santos já dizia, né? Espaço é poder, né? Então, assim, o que fica para nós, né? Bom, o professor Daniel, por favor, se quiser depois pode participar. Então, lança esses questionamentos como um início aí para um pequeno debate e fiquem à vontade também, por favor, obrigado. Bom, eu queria parabenizar a Helenisa, gostei demais da apresentação da Helenisa, achei muito legal essa tentativa assim, né, de fazer uma viagem no tempo, pelo habitat, fazendo as correlações com as conjunturas, com o modo de pensar, né, e o quanto isso foi, de alguma maneira, influenciando, né, as políticas urbanas em todo aquele período ali, né. Muito bom, parabéns, viu, Lenise, gostei muito. Obrigada, Rogério. Bom, a pergunta é simples e é dificílima de responder, né, Marcos? Porque, sobretudo, por conta dessa conjuntura que a gente está agora, né?
E é uma conjuntura que não é de 2019, de 2018, é uma conjuntura já bastante, há mais anos, né? E eu penso que eu entendo, sabe, que as cidades médias elas são muito importantes, né, na estrutura da rede urbana brasileira. Se a gente pensa, aquele mapa que eu mostrei, acho que fica muito claro isso, né? Elas são muito importantes para significar a possibilidade de desconcentração da população, dos investimentos, né? Mas na escala da região, das nossas regiões, ela também é muito importante, porque em cada uma das nossas regiões, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, né, vocês sabem, porque vocês são muito ativos nisso também, que vou falar, que são os planos estratégicos, as políticas de planejamento regional, dos COREDs, né, a Elisa está aqui, me ajudou a coordenar um dos planos no Vale do Rio Pardo, mais de um, inclusive, né, e a gente percebe que essa dimensão das cidades médias, ela ainda não entrou no debate do planejamento regional, né. O planejamento regional ainda está muito no âmbito dos COREDs, por exemplo, né? Nós ainda estamos ainda numa perspectiva muito localizada, né? O conjunto das cidades, cada um pensa para um lado, para onde vai, né? E, no entanto, essas cidades médias, elas podem representar, né, para o conjunto da região, uma qualidade de vida não só para os seus moradores, mas para a população regional, pelos serviços que ela oferece, né, pelos serviços que ela intermedia, seja a população rural, seja, né, a população urbana das outras cidades, né. E ainda numa outra escala, que seria a escala da cidade propriamente dita, né, na linha daquele desejo que há pouco mencionei, né, aquela expectativa e sonho de termos cidades para viver e não cidades só para consumir, só para trabalhar, né, só para competir, né, mas cidades para viver, cidades que a gente possa percorrer a pé, ir no supermercado a pé, ir no emprego a pé, enfim, né, cidades que sejam mais transparentes em termos de gestão, em que o eleitorado ou os cidadãos estão mais próximos, né, das estruturas de poder do que as grandes metrópoles, né. Eu penso que essas cidades, elas são cidades importantes, assim, estrategicamente são estruturas urbanas que podem representar, né, espaços de melhor qualidade de vida, assim como as pequenas cidades também, as pequenas cidades muitas vezes esquecidas, né, das políticas urbanas, em algumas regiões nossas aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, cidades pequenas que praticamente estão fechando, né, as atividades econômicas, muitas vezes monodependentes de uma certa indústria, estrutura, quando vão embora, né. Então, eu penso isso, sabe, eu acho que as cidades médias, elas precisam ser melhor valorizadas nas políticas de ordenamento e planejamento regional, a nível do Estado, por exemplo. Os consórcios podem valorizar melhor as cidades médias também, como centros de referência, não só para a saúde, né, como já tem, né, mas por que as cidades médias não podem ser centros de referência para a política de planejamento urbano, né, para as questões de educação superior, né? As nossas universidades comunitárias, tantas outras, já estão localizadas, né, em cidades médias também, né, e então essa é uma dimensão que eu queria destacar. A outra que você pergunta, né, com muita sapiência, é, bom, o que fazer, né, como viabilizar estruturas mais democráticas, formas de governança, de gestão urbana mais democráticas. Eu acho que isso também é um processo, né? É um processo histórico de conscientização. A universidade tem um papel importante, a escola tem um papel importante, né? Quer dizer, isso é uma outra coisa que a gente também está sofrendo um impacto grande, né? Com a reforma no ensino médio, fim da geografia, fim da história, da sociologia, essas disciplinas tão importantes para a consciência crítica, para pensar, inclusive, os espaços em que vivemos, né, as cidades em que vivemos, né, cada vez mais agora, ao aluno definir o que eles chamam de percurso educativo, né, algumas escolas estão simplesmente mandando embora esses professores, né, então isso é uma coisa bem complicada, assim, né, que a gente tem que estar atento, né.
E a outra eu queria reiterar aquilo que eu mencionei no final da minha fala. Eu acho que os movimentos sociais são chave nesse processo, né, de negociações para chamar a atenção da reforma urbana, que é urgente, né, e habitacional, mas também procurar estabelecer pautas que unifiquem os diversos movimentos sociais, né, uma cidade que seja boa para viver e que contemple nas suas diretrizes, né, ou na sua carta de interesses, vamos dizer assim, né, as demandas de todos esses segmentos, né, porque aí eu acho que a gente vai ter mais força para pressionar, né, os gestores, os partidos, enfim, a terem que se posicionar em relação a essas demandas, né. Enquanto a gente continuar com pautas setoriais, separadas, né, é muito mais difícil, né, essa articulação política para a promoção de grandes transformações. Eu acho que passa por aí, né. Perfeito. Precisamos talvez de um novo Stonewall aí. Muito bem. É verdade. Professor Lenisa, então, fica à vontade. Depois o professor Daniel, não sei se ele quer participar ali falando, a professora Dilane também que comentou. Mas não, por favor, você sim, fica à vontade. Marcos, a tua pergunta a respeito dos caminhos para o desenvolvimento urbano, né, dentro dessa perspectiva do desenvolvimento urbano, numa gestão democrática, no contexto atual, praticamente assim, é muito difícil, também é quase impossível a gente ver alguma perspectiva, porque a gente está numa situação complexa, não só pela pandemia, mas porque é um contexto político e econômico totalmente entrelaçado, e tecnológico também, essa questão, o Milton Santos, quando falava do meio técnico, científico, informacional, eu não sei se ele tinha dimensão do que isso significaria, não é? Em termos de mudança de paradigmas, de modelos de trabalho, de estruturas, porque hoje você veja as condições de trabalho determinadas, tem figuras que a gente, tem setores de trabalho que a gente não identifica, né, que a gente não consegue capturar o quanto ele está trabalhando, a gente sabe que ele está além daquilo, né, que deveria. Por outro lado, a gente tem uma influência de multinacionais que já vinha desde sempre, e mais recentemente de setores tecnológicos, né, de tecnologia, que influenciam de forma bárbara a criação de softwares, né, como, por exemplo, o Uber, e como isso acaba se infiltrando, quer dizer, a gente não... Essa dimensão global e territorial, ela tem um descompasso, não se sabe ainda como se controla a influência dessas pressões e desses serviços, que são bons, por um lado, são necessários, todos usamos, mas sabemos que eles não atendem a determinada parte da população, né? Eles, obviamente, não garantem direito trabalhista para aqueles que estão trabalhando para eles. Então, vivemos em um momento de mudança muito significativa do próprio conceito de trabalho, né? Então, acho que a gente precisa repensar a ideia de trabalho nesse contexto global. E aí, sim, trabalho, sociedade e mesmo qualidade de vida, que sempre foi um conceito muito negado, né? A gente nunca teve muita coragem de botar a mão nesse pote, e quem botou, assim, sempre foi muito criticado. Mas eu acho que a gente vai ter que observar minimamente, né? Não só para mensurar o grau de desigualdade, mas para estabelecer políticas públicas. Eu acho que essa é uma questão. O segundo ponto é a observação das insurgências. Há uma literatura mais recente que destaca muito a questão das insurgências no planejamento, como ela influencia. Eu orientei a dissertação de uma doutoranda, lá, já concluiu, já é doutora, a Lúcia Melchior, que fez um trabalho sobre as insurgências, a discussão das insurgências no mundo e no Brasil, né? Então, alguns casos em que ela pega e discuta o papel dessas manifestações de comunidade, não necessariamente movimentos sociais consolidados, mas comunidades que conseguem se articular, né?
Então, eu acho que é um indicador muito importante e que a gente precisa estar atento. Isso tem que ser incorporado, tem que ser entendido, e não, não no sentido de gerar conflito, né? Ou de levar a polícia para eliminar a insurgência. Não, mas é tentar entender porque ela existe e tentar ver de que forma ela se incorpora dentro de um processo de planejamento. Outra coisa é o uso mais inteligente das TIC, né, das tecnologias de informação e comunicação. A gente é muito limitado, haja visto o que demoramos de tempo agora para a gente se adaptar às condições, né? Todos fizemos um esforço enorme, mas estamos sendo orientados. E a população que está lá fora, né? Fora isso, algumas dessas comunicações e informações não chegam à população com menor poder aquisitivo. Então, esses processos têm que ser ponderados. Como fazer isso? Aí é que está, né? Aí é que está. E por fim, é dar voz às diferenças, eu acho, né? Que é, por exemplo, abrir fóruns, criar espaços de diálogo, porque um evento como esse internacional, por menos que ele implique em uma alteração significativa nos países, ele levanta pontos que são questões mundiais importantes e que são questões urgentes, né? A maneira como é feito agora talvez não seja a maneira mais adequada, mas eu acho que a gente pode partir dessas observações, porque eu acho que elas podem apontar para políticas bem interessantes, pelo menos orientar, né? Mas eu não sei, atualmente não sei o que fazer. Não, perfeito. É que entre os 89 mil e os 91 milhões de pessoas que têm acesso à tecnologia, a comunicação, né, nós temos realmente, não é nem um hiato, né, é uma Amazônia de diferença, talvez, assim, não que a Ilha da Fantasia imagina que toda a população vai ter condições. Né? Então, para se verificar a diferença, né, desse nosso país, né, e a agenda aí, né? Então, e deixou de ser uma questão assim supérflua, né? Hoje o smartphone ele marca uma mudança bem radical assim na forma como a sociedade vai incorporando novas práticas. Sim. O fato da gente, por exemplo, usar como agência bancária, por exemplo, a gente não se desloca mais, né? Quanto tempo eu não vou? Enfim, encontro com pessoas, todo tipo de relação se estabelece nesse nível. Virtualiza. E também outras coisas que são importantes, mas isso tem que chegar num nível mais democrático também para a sociedade. Né? Enfim, e por outro lado, a gente continua tendo grandes empresas que ganham muito e distribuem pouco, né? Então, talvez a conta seja essa, talvez a conta venha por aí, mas eu não sei quem é que pode fazer sabe que essa coisa acontecer. Aproveitar o gancho, né? Semana passada nós tivemos um painel com o professor Glauco Arbix, da USP, por exemplo, ele estava mostrando, até depois eu até quero aproveitar aqui o momento e solicitar, se possível, mandem para nós as apresentações, eu vou deixar disponível também, se possível. E ele mostrou para nós um dado super interessante, né? Ou seja, 99% da riqueza de tecnologia da informação está concentrada em 8 empresas, 6 são japonesas, são asiáticas, né? E outras 2 são norte-americanas. Então, veja, e a internet que nós temos aqui, né, ainda alguns dizem que é 5G, né? Ou seja, ainda vem de uma falácia que as pessoas ainda vão lá e querem adquirir, né, porque imagina que se gera uma comodidade, né, mas é um subterfúgio. Bom, professor Daniel, não sei se você quer comentar, quer abrir o microfone, ou então eu passo para a professora Dilane, não sei, pode ser? Daniel, tudo bem? Olá, tudo bem? Só rapidamente, né, agradecer ao professor Rogério, prazer revê-lo, né, e a professora Helenisa, prazer conhecê-la, ainda que virtualmente, eu nunca havia lhe escutado falar. Mas eu fiquei muito feliz dentro da sua abordagem
a questão do tema de gênero, né? E exatamente um pouco da minha praia de estudo, né? E eu até coloquei ali no chat, né, do quanto que me incomoda, por exemplo, a gente pensar, por exemplo, a região do Vale do Paranhana, né? Não existe nenhuma problematização sobre a produção e a reprodução dos espaços urbanos numa perspectiva que considere esses sujeitos diversos, né? Especialmente nas questões que dizem respeito ao próprio movimento LGBTQ+, que é absolutamente invisibilizado dentro da nossa região, por vários motivos, talvez que aqui nem não dá tempo de elencá-los, né? Por uma supremacia de uma identidade étnica germânica e uma série de outros fatores, né, que poderiam ser considerados. E aí eu coloco, né, essa ideia do quanto nós, enquanto programas de pós-graduação da área, né, de planejamento urbano e regional, nós temos esse dever, né, é quase que um dever social, né, de considerar esses sujeitos, né, dentro da produção desses espaços. Então, eu só queria fazer esse rápido comentário, porque eu fiquei muito feliz de ouvi-la abordando essa questão, que é tão pouco, né, problematizada na nossa área de pesquisa, né? Então, parabéns aos dois pela bela explanação. Obrigada, Daniel. Na verdade, assim, é o mundo que está falando, né? Não há mais, assim, não é uma questão nossa, né? É uma questão universal, quer dizer, essas diferenças, elas existem, mas nesse mundo que se diz globalizado, como é que entram essas diferenças? Como é que elas são reconhecidas? Infelizmente, toda essa carga política mais conservadora, a ela vem atrelada também toda uma questão cultural que desconsidera esses avanços, né? Então, acho que no Brasil, por exemplo, em outros países, tem crescido muito a participação, por exemplo, da igreja evangélica, né, dentro do espaço político. Isso não é de agora, já é de muito tempo. E, obviamente, há uma leitura mais conservadora desses grupos que influenciam, por exemplo, os governantes que são, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode colocar, mas que isso acaba se convertendo numa legitimação de um discurso conservador, né? E que acaba repercutindo de forma muito negativa para esses grupos que têm lutado, têm conquistado tanta coisa com tanta dificuldade, né? Mas a gente continua lutando, né? Fazer o quê? Perfeito. Queria agregar uma contribuição a partir da importante fala aí do meu colega Daniel. É um prazer também revê-lo, Daniel. E eu penso que é um pouco como a Helenisa mencionou, né? São sinais dos tempos também. A pauta, né, da discussão sobre gênero, mesmo no campo muito novo ainda, científico, do desenvolvimento regional, né, já começa a aparecer com um pouco mais de atenção, sabe? Não sei vocês aí, mas aqui no programa a gente tem tido nas últimas 3 seleções, sempre tem aparecido, né, alunos da área da comunicação, da sociologia, mesmo da geografia, né, querendo problematizar questões a partir do gênero, né? Então, eu mesmo estou orientando agora uma aluna que está discutindo periferia e gênero, né? A partir da discussão das mulheres, né, na periferia de Santa Cruz do Sul. Uma outra menina que fez um trabalho bem legal sobre segregação urbana e movimento LGBT, né, nas áreas centrais, né, de Santa Cruz. E aí me lembrei, Daniel, dos colegas da FURB, a nossa colega lá, Luciana Butzke, né, tem um observatório, enfim, um grupo de pesquisa que pensa gênero e desenvolvimento regional, está fazendo um trabalho muito legal, assim, de sistematizar, né, as teses dos programas da nossa área, quem que está trabalhando com gênero, que abordagem, né, eu acho que isso é uma contribuição importante. Muito bem, perfeito, professor Gilani. Rogério, só uma observação, né? E talvez o primeiro passo seja nós rompermos com o preconceito que existe em relação a esses temas,
por parte do corpo docente dos nossos programas. Exatamente, concordo contigo. Agora dei uma alfinetada. Não, mas é Totalmente. mesmo. Mas é mesmo. Totalmente. Eu não sei, sinceramente, Daniel, eu acho que alguns, não só colegas, mas exatamente essa bipartição que acontece na sociedade, né? Ou tu se vincula a um conservadorismo, ou tu aceita a realidade como ela é. Infelizmente, a gente tem essa polaridade, essa bipolaridade, né? Agora, eu acho que é parte do processo, essa resistência, sabe? É parte do processo, porque se não houvesse alguém discutindo, não haveria esse tipo de reação negativa. Então, acho que aos pouquinhos essas coisas vão se disseminando. E eu coloquei ali o nome de duas colegas que trabalham orientam, né, trabalhos de gênero. Se tu tiver interesse, depois eu te passo contato. Perfeito. Não, tem uma questão muito catedrática, assim, tem que ser isso ou não, né? Uhum. Tem um filme muito interessante que se chama O Lagosta, e aí tem uma sociedade futura imaginada lá, que é do Yorgos Lanthimos lá, por exemplo, que ou você é homem ou você é mulher. Você não pode ser homossexual, sabe? Então é uma questão totalmente inimaginável. Bom, mas ainda tem gente que pensa isso. Bom, professor Gilane, por favor. Encaminhamos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Helenisa. Prazer rever o professor Rogério. Saudade das suas aulas. Saudade de ti também. Tudo bom. Que bom. Eu fiquei muito feliz de escutar todas as contribuições de vocês, né? É sempre muito importante a gente trabalhar as questões da urbanização e desse movimento que a gente está vendo, né? Eu só queria fazer um comentário que foi, assim, bem rapidamente, a Helenisa ali, acho que colocou a questão das migrações, né, que é a temática que eu desenvolvi lá no doutorado, né, e quando eu fiz a minha pesquisa, eu observei esse deslocamento, professor Rogério, para cidades médias e pequenas, né? As pessoas, e justamente o quê? Buscando qualidade de vida, não mais a questão econômica, né? Que num primeiro momento a gente pensa assim, a pessoa migra porque está procurando trabalho, né? E aí eu identifiquei outras tantas razões e dentre elas, assim, a questão da qualidade de vida, a importância de eu não estar mais num grande centro urbano, né, eu poder viver justamente, eu poder ir à padaria sozinha, a pé, eu poder deixar meus filhos brincarem na frente da casa com segurança, né, eu poder deixar a janela da minha casa aberta de noite para ventilar, porque nem ladrão vai entrar, claro que, né, já exagerei um pouco, né, mas as pessoas demonstraram, embora eu tive uma amostra pequena, mas deu para perceber muito claro isso, né? As pessoas querem, e aí nós temos essa problemática mundial das migrações, né? Claro que daí as pessoas saem por outras razões, mas também saem procurando qualidade de vida, né? Então é muito importante isso. Acho que nós vamos começar. A gente teve aquele movimento do rural urbano, né? Todo mundo quer ir para a cidade, porque lá é melhor, porque lá, né, eu tenho condições. E hoje a gente está vendo que aqui está saturado, deu, né? A gente não, eu moro em Porto Alegre, a gente sabe que está cada dia pior viver numa cidade grande, né? Qualidade de vida zero, praticamente, né? O tempo inteiro a gente vive sob pressão, sob cuidados, né? Então, eu percebi esse movimento das pessoas, né? De quererem ir para uma cidade média, de porte médio ou pequeno, né? Procurando justamente o que é mais importante e saudável para nós, que é a qualidade de vida, né? Então, é uma colocação bastante importante, né? Acho que a gente está procurando isso. Aos pouquinhos a gente vai fazendo esse movimento, né? Então, muito obrigada pelas contribuições de vocês e fico feliz em revê-los. Perfeito. Ótimo. Também, Dilane. Da mesma forma, nós vamos... Eu penso que você está corretíssimo, assim, eu acho que esse é um fenômeno do presente, né? Fenômeno do presente, com as questões de
correndo, né? A gente tem verificado nas pesquisas que fazemos aqui na região dos vales, né, um fluxo muito grande de imigrantes mesmo, que vieram de Porto Alegre, de outras cidades, né, Caxias mesmo, né, mas também, né, o que tu também analisou no teu trabalho, né, pelo que eu me lembro, né, que tem a ver também com as migrações internacionais, né, para estas cidades médias. Então, sim, também. É interessante, assim, a gente tem imagina muitas vezes, né, que a maior parte dos migrantes haitianos, venezuelanos, argentinos vem para Porto Alegre, ou mesmo para a região metropolitana, né, de Porto Alegre, e os dados estão mostrando que não, que são as cidades médias que estão atraindo esse pessoal. A ponto, inclusive, de algumas estratégias, né, dos empresários, o pessoal aqui de Lajeado, por exemplo, as empresas ali que trabalham com sistema de carne, né, produção de carne. Os frigoríficos. Frigoríficos, eles vão buscar lotes, né, de haitianos, conjuntos de haitianos numerosos para vir trabalhar, Encantado, enfim, em várias cidades, Lajeado, né, e aí agora a pandemia, né, com esse problema todo que deu nos frigoríficos, eles foram, de fato, os mais atingidos, né? A gente tem dados também mostrando isso, né. Sim. Mas eu concordo contigo, as cidades médias passam também a ter essa centralidade nos fluxos de migração interna do país e também dos fluxos de migração internacional agora, né? Sim, exato. Abrindo uma nova agenda de pesquisa para a gente, né? Não, a gente tem, professor Rogério, eu e o Daniel, né, a gente tem um grupo de pesquisa ali dentro do PPG ligado a essa... trabalhamos com as migrações, justamente analisando os haitianos, e aqui, ali eu falo aqui, mas na região do Vale do Paranhana, tem também venezuelanos, né? Então, nós estamos estudando esse fluxo dentro do Vale do Paranhana, que também é bastante consistente, né? Então, nós temos ali um grupo de pesquisa que trabalha com isso, né? Que faz pesquisa nessa área, nesse aspecto, né? De verificar o fluxo de migrantes internacionais para a região do Vale do Paranhana. Vamos fazer uma parceria aí, vamos juntar os vales. Vale do Paranhana, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. Com certeza. A nossa amiga Rosemaria Casaroto, lá na Univates, que trabalha com migração também, fazer um projeto aí para a FAPER, sei lá. Ok, vamos conversar, sim, com certeza. Grande abraço. Outro, tchau, tchau. Muito bem. Então, nós aproveitamos, né, como vai ficar gravado aí, né, então, efetivamente, vão olhar novamente depois, né, então, na semana que vem vamos ter um painel aí, no dia 20 de novembro, com a professora Cristonese, da UNO Chapecó, o professor Pedro Bittenberg, tentando também trazer diversos temas correlacionados ao desenvolvimento regional, né? Alimentação, cadeias curtas e cooperativismo, né? Na sequência aí já vai estar disponível o link para inscrição, né? E também 3 obras que nós temos aqui, né, estão disponíveis lá por e-book, né, podem ser baixadas no site da Editora Conceito ou também no site do nosso PPGDR, e, claro, né, aproveitar a presença, né, ambos aí também estão no nosso dicionário de desenvolvimento regional e temas correlatos, que agora foi lançado no dia 9 de outubro, na versão em espanhol. Então, e, claro, né, estamos aí tentando fazer uma divulgação realmente junto ao Além Atlântico, para que realmente fique divulgado efetivamente, não é, a temática do desenvolvimento regional em outros países, claro, preferencialmente, né, de língua espanhola, porque nós entendemos que temos realmente que divulgar esses temas, porque eles são realmente congruentes com aquilo que nós esperamos em termos de qualidade de vida, né? Todos nós queremos sempre, acredito eu, pão e rosas, né? Então, ou seja, todo mundo quer realmente algo que contribua para o seu bem-estar. Então, professor Rogério, professor Lenisa, mais uma vez, muito obrigado, não é? Nós vamos aí manter contato, claro, não é? Estamos aí no momento véspera de eleição, isso aí, é claro, sempre tira. Ontem nós tivemos um painel aí também com o professor Luiz Soares, né, do Rio de Janeiro, né, filósofo lá, vinculado ao Federal do Rio de Janeiro, e também
tivemos o acontecimento ontem lá com o ex-candidato Fortunati, então aí o pessoal daqui a pouco dá preferência para essas questões mais efêmeras, não é? Ao invés daquelas que realmente têm uma importância direta ao seu dia a dia, não é? Efetivamente. Mas agradeço mais uma vez, não é, a todos vocês aí, os que prestigiaram, não é? E gostaria aí, se o professor Rogério e a professora Lenisa tiverem 1 minuto ainda, depois a Andressa pode suspender a gravação, né? E nós